Amém? Então é melhor aproveitar agora. É melhor falar com o Senhor agora. E também é melhor vir por amor agora. Irmãos, sem delongas, vamos já passar para a mensagem da palavra de Deus. Eu quero que o profeta Eliseu se coloque de pé, vem aqui perto de mim. O cantor Aldair Ribeiro já louvou o Senhor, né? Glória a Deus. E amanhã teremos a honra de apresentar vocês na igreja, amém? Amém. Vocês trouxeram uma carta para mim? Glória a Deus. Amanhã eu quero ler a carta de vocês, tá? Amanhã. Brincadeira. Eles são da nossa sede ali, irmão, na cidade de Pitangueira, né? Está aqui com a avó do nosso pastor presidente, amém? A igreja está feliz por isso? Dá um glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, Aleluia. que nos dá a Oh, oportunidade eterno. de estar aqui nessa noite A para tua adorar o nome presença é do Senhor. notória, ó Deus. Deus abençoe, pastor, com a sua igreja. Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero nessa noite Aleluia. ser breve em minhas palavras. Eu quero dizer a vocês, ouvinte que estão ouvindo o som desse microfone, eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele tem um milagre em sua vida. Aleluia. Quero, juntamente com a igreja do Senhor, glória a Deus, quero ler aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Nós Deus. estamos aqui nessa noite para adorar e glorificar ao Senhor na beleza da tua santidade. Aleluia. O Senhor, Ele está neste lugar. Amém. Porque a sua palavra diz: aonde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Aleluia! Então, nessa noite, Ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia! Nesta noite, este lugar se chama Betel, Casa de Deus. Nessa noite, neste lugar, aleluia, você que está me ouvindo, se você estiver doente, o nosso Cristo, Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode te restaurar, porque ainda Ele continua fazendo milagre em nosso meio. Aleluia. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 8 e versículo 40. Diz a palavra do Senhor: e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Aleluia! E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, aleluia, de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. A história diz que quando Jesus
estava voltando. O texto começa a dizer desta forma: e voltando Jesus. Aleluia! Da onde estava voltando Jesus? Da onde estava vindo Jesus? Aleluia! A Bíblia conta a história. A Bíblia diz que Jesus, ele estava nas sinagogas. Jesus estava nas montanhas, dando os seus sermões, dando o seu ensinamento. Aleluia! Mas de repente ele se compara com uma situação meio que ao contrário da que ele estava vivendo. Aleluia! Porque até o momento, quem procurava ele, quem vinha atrás dele, eram as pessoas, aleluia, que estavam enfermas, pessoas desprezadas pela sociedade, pessoas cansadas de sofrer, aleluia. Até o momento, quem estava seguindo ou quem estava vindo atrás dele eram pessoas que não tinham mais jeito para a vida deles. Aleluia! Mas a Bíblia diz e revela que por onde ele passava, a Bíblia diz que por onde ele chegava, coisas maravilhosas aconteciam. A Bíblia diz que por onde ele passava, aleluia, as pessoas corriam até o encontro dele, porque sabia, se chegasse perto dele, se tocasse nele, aleluia, seria curado. Pessoas chegavam aleluia, e sabiam que se ele desse uma palavra, apenas uma palavra, aleluia, as pessoas recebiam o milagre. Aleluia. Aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que de repente, no meio daquele que glória, apareceu um homem que até no momento era um homem que tinha uma postura grande, era um homem que tinha poder, era um homem que tinha autoridade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor que está aqui nessa noite, neste lugar. aleluia, Aleluia! Louvado seja o nome dele, porque a Bíblia diz que ele é lindo, maravilhoso, glorioso, santo, justo, eterno, e ele está aqui nessa noite. aleluia, Da palavra, aleluia. E a Bíblia diz, vai dizer nesse texto, que apareceu esse oficial, apareceu este homem, aleluia, desesperado, apareceu esse homem com a sua situação muito complicada e muito triste, aleluia. A história vem dizer que este homem, por nome de Jairo, agora ele se apresenta diante de Jesus, aleluia, não como um homem, um oficial, um homem poderoso, aleluia, mas a Bíblia vem dizer que quando Jesus estava passando por ali, aleluia, Jairo, ele teve que descer da sua estatura, aleluia, o homem e a mulher, para chegar diante do nosso Cristo, o homem e a mulher que precisa de um milagre de Deus, tem que descer, aleluia. Não é fácil descer, não é fácil se humilhar, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. A minha Bíblia diz que o nosso Cristo, ele está pronto e determinado para nos ajudar a qualquer momento, mas basta que nós descemos na
nome do Senhor. E a Bíblia fala, senhoras e senhores, que Jairo naquele momento, ele ficou sabendo, ele ouviu as notícias que por onde Jesus passava, coisas boas aconteciam. Aleluia. A Bíblia diz que por onde ele passava, aleluia, e por onde ele passa, até a água se transformou em vinho, aleluia. Por onde ele passou, até o mar vermelho teve que se abrir. Aonde ele passou, até o leão teve que virar travesseiro para profeta. Nessa noite, Jesus está passando por aqui. Jesus está passando aí na sua casa. E o milagre, ele vai acontecer na sua vida. Porque a minha Bíblia diz que ele não mudou. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele ainda continua sendo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele está aqui nessa noite. Aleluia. A Bíblia vem dizer que Jairo, ele se prostra diante do mestre e começa a dizer para ele: a minha filha está muito doente. Meu Deus. Eu não tenho mais o que fazer. Se não der para o Senhor ir até lá, apenas diga uma palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas esse texto sagrado, esse texto do capítulo 8 do livro de Lucas, conta que nesse intervalo de tempo, nesse mesmo momento, aconteceu outra situação. Meu Deus. Eu comecei a analisar e a pensar e perguntar para mim mesmo: como que foi que Lucas, ele pôde, nesse mesmo capítulo, colocar duas histórias para narrar e dizer para nós que o Deus que nós servimos, ele é capaz de mover terra e céu só para nos abençoar. Como foi que Lucas, ele narra duas histórias em um só capítulo? A Bíblia diz que este homem, por nome de Jairo, ele estava desesperado. Ele ouviu dizer que por onde Jesus passava, Jesus fazia milagre. Oh, glória. Mas o que me chama a atenção nessa história é que Jesus ouviu Jairo falar com ele, mas ao mesmo instante, ao mesmo momento, nessa história aparece uma mulher que tinha perdido tudo. Nesse mesmo texto sagrado surge uma mulher que tinha perdido todos os seus bens para a medicina. Uma mulher que estava já há muitos anos afastada dos seus familiares por causa do problema a qual havia em sua vida. E o mesmo Lucas, ele narra dizendo que aquela mulher, ela tinha uma esperança. O que eu quero te dizer nessa noite, em
você não perca a esperança de viver. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite para você, ouvinte que está me ouvindo: não perca a esperança. Há um Deus no céu que está te vendo. Há um Deus no céu que não dorme. Aleluia. E a Bíblia diz que agora essa mulher que tinha perdido tudo, que não tinha mais jeito para ela, ela viu uma grande multidão. Ela viu um povo reunido, adorando e glorificando ao Senhor. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus. E eu tenho certeza que ela ouviu falar desse Jesus. Eu tenho certeza que ela ouviu alguém dizer que por onde ele passava, ele fazia coisas boas. Aleluia, Jesus. Mas a história diz que ela era uma mulher que ela tinha que ficar afastada das pessoas. Ela não poderia chegar junto à multidão. Glória. Ainda mais chegar perto de Jesus. Mas ela colocou no seu coração, e ela colocou em sua mente: se eu somente conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu serei sarada, eu serei curada. Aleluia! Meus amados irmãos e ouvintes, aleluia! Existem várias maneiras de nós tocarmos nos mestres. Existem várias maneiras de nós tocar no nosso Senhor. Aleluia! Nessa noite, toque nele com seu louvor, toque nele com seu glória, toque nele com seu clamor, e ele vai se levantar do seu trono, e ele pode vir ao seu encontro nessa noite. Ele pode vir ao seu encontro neste dia de hoje. Ele pode vir ao seu encontro nesse mês de junho. Ele pode vir ao seu encontro na maneira a qual ele achar melhor. Glória, Jesus. Se eu somente tocar, eu serei sarada. Glória. Aleluia! Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela insistiu. A Bíblia diz que ela foi se arrastando e ela conseguiu tocar na vestidura dele, porque a Bíblia ela nos diz que ele disse: quem foi que me tocou? Aleluia! Olha, mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Alguém tocou em mim diferente. Aleluia! Aleluia! Alguém tocou em mim diferente. Aleluia! Ele sabe, ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história, e ele sabe de que maneira nós temos que tocar nele. Ele conhece a sua vida, ele conhece o seu levantar, ele conhece o seu deitar, e ele está aqui nessa noite. Ele quer libertar a sua vida, ele quer sarar a sua alma, ele quer tirar essa depressão da sua vida, ele quer fazer uma aliança contigo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória, aleluia, aleluia.
Bíblia vem dizer que Jesus, aleluia, por aquela mulher tocar nele com uma fé tão grande, ela foi sarada, ela foi curada, aleluia. E no decorrer da história, no decorrer da caminhada a qual Lucas escreve esse texto, essa história, aleluia, a Bíblia diz que agora, de repente, chega alguém e fala para ele: olha, para de preocupar o mestre, para de perturbar ele, porque a sua filha já morreu. Meu Deus. Escute que eu vim lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus: os teus sonhos não vai morrer, as suas promessas, ela ainda está de pé, aleluia. Sabe por quê? Quem te prometeu foi Deus, quem falou foi Deus, e a minha Bíblia diz que as palavras dele não caem por terra, a palavra dele é firme e fiel, a palavra dele é como uma espada de dois gumes, aleluia. Ei, ouvinte, eu quero te dizer nessa noite que o meu Cristo, ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda salva, ele ainda restaura, ele ainda realiza sonhos. Aleluia. Para de perturbar o mestre. A sua filha já morreu. Aleluia. Enquanto